Na Guiné-Bissau, a crise política continua. Depois das últimas eleições presidenciais, Umaro Sissoko Embalo, o vencedor, tem tomado decisões contestadas pela oposição. Após ter dissolvido o Parlamento e criado um governo de sua iniciativa, Umaro Sissoko Embalo acaba de anunciar eleições legislativas para o final deste ano. Os outros políticos não concordam. Como é que esta instabilidade afeta os cidadãos, o avanço do país? Como é que a diáspora guinense olha para a situação? Estas e outras questões em discussão no África Agora de hoje. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Amâncio Miguel. A realização é de Omar Caseco. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 19 de julho de 2024. O nosso convidado hoje é o escritor guinense Samba Barry, que está em Manchester, no Reino Unido. Vamos, antes da conversa sobre a situação política na Guiné-Bissau, com o escritor Samba Barry, convidar o Sérgio Nhambe para falar da recente visita do presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, esteve recentemente na China para reforçar a cooperação a convite do seu homólogo Xi Jinping. Em Beijing, Embalo elogiou o rápido desenvolvimento e modernização da China. Essa é uma modernização muito galompante. A China é um modelo mundial. Isso é inquestionável. Ninguém pode pôr em causa, portanto, a capacidade rápida do desenvolvimento da China. Hoje a China é o modelo do mundo, né? Em questões da diplomacia e também no desenvolvimento. E sempre que uma pessoa sai da China, quando volta, vê uma coisa que mudou pela positiva. Isso demonstra, de facto, a capacidade do governo e o povo chinês na construção da China. E também a China está presente em todo lado, na Europa, Ásia, África e América. E a China está presente em todo lado. Hoje é um parceiro primordial da África, sobretudo do continente africano. Em qualquer país onde nós vamos, encontramos uma coisa que é feita pelo povo chinês e o governo chinês. A China e Guiné-Bissau cooperam em várias áreas, incluindo construção civil, pescas e agricultura, esta que vem desde 1998. É uma cooperação muito frutífera, muito importante para o desenvolvimento agrícola na Guiné-Bissau. E nós, graças à China, fizemos cultivo de arroz 2 vezes por ano, tanto na época seca como na época chuvosa. E isso demonstra de facto que nós estamos a aprender muito com essa experiência da China no domínio da agricultura. Sissoko, autocrático para os opositores, fez uma confissão, que o seu estilo de liderança se inspira no modelo chinês. Mas temos também copiado sobretudo a leadership chinesa, que é ordem, disciplina e o progresso. Porque comprovou, esse estilo comprovou o desenvolvimento da China e também China no concerto das nações. É por isso que nós copiamos coisas positivas. A República Popular da China é um estado de partido único governado pelo Partido Comunista Chinês, com partidos menores subservientes. A Guiné-Bissau define-se como democracia multipartidária, mas vive convulsões políticas. Este é o África Agora. Samba Barry, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde. Aliás, aceitem os meus melhores cumprimentos a todo o vasto auditório e seguidores da Rádio Voz da América. Muito obrigado por me terem aqui. Obrigado, Samba, que está ao telefone para este África Agora da Voz da América. O Samba é guinense, é escritor, vive em Manchester, no Reino Unido, porém sempre com o coração perto da sua Guiné-Bissau. Vamos começar assim. Como é que está o teu país, Samba? O meu país está como tem passado nas notícias, não é? Isso acho que não é segredo para ninguém. A situação política não é dos melhores neste momento.
Samba, quando os políticos chegam ao poder, fazem tantas promessas de fazer avançar o país, e isso não é exclusivo da Guiné-Bissau, o que cria cenários que vivemos, não querem sair, mudam as promessas e centram-se neles. Por que, na tua interpretação, como escritor, esta atitude? Bom, muito obrigado mais uma vez por me terem aqui. Permita-me, antes de mais, lamentar com muita mágoa e triste conjuntura política levada ao cabo no meu país. Seguidamente, manifestar com preocupação o cenário que agora motivou a razão da sua pergunta. Para dizer, a Guiné-Bissau é um país onde todos os dirigentes políticos falam em democracia, mas asseguro que poucos se aproximam das diretrizes deste regime. Digo isso porque, desde os princípios da década de 1990, quando o Estado da Guiné-Bissau aceitou a abertura política para o regime que se pretendia ser, repito, que se pretendia ser democracia, no fundo só ficou patente duas coisas. Primeiro, a supressão do sistema do partido único, dando aval para a criação de vários partidos, o que nós chamamos de multipartidarismo. E depois é organizar as eleições sempre para gastar fortunas em campanhas eleitorais de luxo com um povo extremamente miserável. Mas a democracia propriamente dita ainda está longe de ser uma realidade. Se não vejamos, para a implementação política e de fortificar as raízes da democracia, as estruturas principais da atuação são os partidos e as suas lideranças. É verdade que no jogo para governar o país, as lideranças políticas e os respectivos partidos são feitos de luta como adversário na procura de governação, mas devem estar sempre convergentes para negar qualquer violação da lei que possa pôr em causa a referida democracia em construção. Só que, deixe-me ir um bocadinho para trás para dizer que, em 91, o então presidente Nino Vieira, quando aceitou a abertura democrática para a criação de vários partidos, o PAIGC deixou de ser um partido único e também do partido-Estado. 94, ano considerado da mudança do regime no país, com a realização das primeiras eleições democráticas, iniciou a instauração e isto ainda não afastou o sofrimento dos cidadãos nem abriu caminhos para acelerar o desenvolvimento. Desde logo, começou outro episódio de luta entre os que libertaram o país, cujo único propósito é definir quem assume o poder na era da nova Guiné independente e democrática. Lembrando que a fação vinda de luta era a única. Todos eram militares guerrilheiros, que posteriormente se dividiram entre os que ainda continuam com a arma da mão, o que nós chamamos de militares, e os que deixaram as armas para assumirem os lugares chaves do aparelho de Estado. Entretanto, perante esta realidade, a nova conjuntura que vinha mudar a forma de coabitação política e militar impunha a necessidade de discutir vários assuntos na perspectiva de esclarecer as dúvidas de como o país passaria a ser governado. Isto é, quem tinha o poder de quê, quem se submetia a quem e qual a lei reguladora da única classe libertadora que posteriormente se dividiu entre governantes e forças armadas. Infelizmente, na altura da transição do regime do Partido Único para uma nova era, que é chamado da democracia, isso não aconteceu. Ou seja, não foi criada nenhuma oportunidade para se discutir esse assunto, onde todos pudessem reunir para colocar questões e dissiparem as dúvidas, o que podia ser muito importante para ajudar na pacificação dos ânimos e de colocar tranquilidade na mente de cada um no seu respectivo lugar. Prova dessa falha levou o país na Guerra Civil em 98-99, cujos protagonistas eram os mesmos, os vindos de luta com a arma na mão contra os vindos de luta com cargos no aparelho de Estado. Este pequeníssimo resumo demonstra que a Guiné-Bissau
é um país arqueado de um processo histórico muito complicado. A história é longa, mas face esta dita instauração da democracia é muito mais complicada. Bom, defendendo o que há bocadinho disse, que a democracia está longe, simplesmente é o multipartidarismo é que nós aceitamos. Podemos ver nesse passado recente, durante os últimos 3 e 4 anos, assistimos na Guiné-Bissau situações inadequadas que exigia posicionamento de negação em coro de todos os líderes partidários. Mas ao invés disto, a maioria sempre apoiou o regime. O que quero dizer com isto? Um presidente da República, isoladamente, nunca pode triunfar em constantes aberrações ao ponto de se transformar em ditador sem apoio de outros dirigentes políticos. E neste caso, Samba, e neste caso concreto que fala de um presidente da República que quer ter uma atuação a solo, e no caso concreto da realidade neste momento, a Guiné-Bissau sem um parlamento funcional, o diálogo político é comandado, tal como diz, pelo Presidente da República e seus próximos, e quem ganha com isso? Solicitaria aqui uma resposta sucinta, Samba. O ganho não existe, só existe perda, tanto para o povo como para os políticos. Aqui não há ganho. Este é o África Agora da Voz da América. Estamos a conversa com Samba Bari, que é escritor guinense, residente em Manchester. Na segunda parte, vamos abordar com o Samba a questão das eleições e do modelo de governação. Vamos para já a um curto intervalo. E depois desta provocação visual de Nova York e Filadélfia, voltamos à conversa. Samba Bari, escritor guinense em Manchester, no Reino Unido. Vamos começar esta segunda parte abordando o que o presidente Sissoko Embalo disse na visita à China e que diz que se inspirava muito na China. Que alcance pode ter esta afirmação conhecendo a tua Guiné-Bissau? Eu gostaria de responder a esta questão, se calhar de uma forma mais ou menos surpreendente do que podiam esperar. Para mim, à medida que aumenta a influência de Pequim e Moscovo em África, o cenário começou a imitar a Guerra Fria, quando a perda de apoio do Ocidente não alarmava os africanos, porque tinham rapidamente o apoio da União Soviética. Entretanto, ao que tudo indica, esta janela de esperança pode estar a alimentar incentivo a certos estados em África, já que os decisores políticos do mundo veem cada vez a África como teatro de competição estratégica com potências emergentes. Por exemplo, a invasão da Ucrânia pela Rússia aumentou drasticamente os riscos de competição geopolítica, aumentou a percepção de que os interesses ocidentais estão a ser desafiados por atores rivais em África e também provocou, de uma certa forma, a redefinição das relações europeias com África através de prisma de concorrência estratégica centrada desproporcionalmente nos desafios e não nas oportunidades. Significa que a emergência de uma ordem internacional multipolar mudou profundamente a forma como a África interage com o mundo, porque os Estados africanos entraram numa era
escolha com um único, tanto com um número crescente de atores não tradicionais, na sua maioria economias emergentes do chamado Sul Global. Portanto, onde fazem parte a Índia, a China, os Estados do Golfo e a Turquia, que têm utilizado a diplomacia econômica e comercial para construir parcerias e projetar uma combinação de relações suaves e inteligentes com os países africanos. Esta abordagem preferida tem sido a expandir e aprofundar a sua presença, principalmente a nível econômico, mas também, cada vez mais, a nível político. E até certo ponto, em segurança e defesa nos casos da China, da Rússia, da Turquia e dos países do Golfo. No entanto, a diversificação da dinâmica das parcerias externas mostram que os Estados ocidentais, embora continuam importantes, já não são parceiros tão proeminentes da África. Isto nos faz lembrar o discurso de Ibrahim Traoré, quando encontraram com o Putin, e o discurso de Mamadi Doumbia de Guiné-Conakry no Concerto das Nações no ano passado. Mas, contudo, interpretar esta nova realidade como competição estratégica às vezes pode ser apropriada, mas também pode ser um indicativo de que as potências externas interpretam o ambiente em África não como os atores africanos o percebem. Portanto, resumo com isso dizer: este crescente ativismo da Rússia e China em África deve estar na base de reforçar a ideia de muitos chefes de Estados em África de que a África se tornou um importante local de competição estratégica, da qual pode motivar o presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, na alusão de afirmar de que vai adotar o modelo chinês. Só que uma coisa é querer fazer algo e outra coisa é poder fazer esse algo. Contudo, cá estamos para ver o que poderá derivar nos próximos futuros. Samba, de regresso da China, Sissoko Embalo anunciou que as eleições legislativas na Guiné-Bissau serão a 24 de novembro. Mas outros políticos não concordam, defendendo que deviam ter lugar as eleições presidenciais, porque o mandato de Sissoko está quase a terminar. Neste quase não diálogo, que cenários se adivinham? Sabe que as eleições são obrigatórias para legitimar as lideranças e, por isso, o período para as suas execuções estão bem previstas na Constituição. E no caso da Guiné-Bissau, as legislativas são de 4 em 4 anos e as presidenciais são de 5 em 5 anos. Ora, nesta conjuntura atual, sabemos que no ano passado, em junho de 2023, foi, tanto, realizado eleições legislativas, consideradas livres, justas, onde houve ganhador com maioria absoluta. E sabemos também que a Constituição vedou o Presidente da República durante 12 meses, não pode mexer no Parlamento constituído antes de fazer um ano. Quer dizer que as eleições foram bem feitas, mas o Parlamento foi mal destituído. De maneira que, se olharmos, não é preciso termos muita boa matemática na cabeça para vermos que, se as eleições presidenciais são de 5 em 5 anos e a sucessividade dos presidentes são de 5 em 5 anos, podemos ver que, em 2019, em novembro, foi, tanto, realizado eleições presidenciais. Significa que, em 2024, completa 5 anos para serem realizadas outras eleições presidenciais. O nosso atual presidente tomou posse em 27 de fevereiro de 2020. Significa que em 27 de fevereiro de 2025 completará mais 5 anos de mandato. E a Constituição disse é 5 anos, nem mais um dia. Agora, o que se pôs aqui é que, se forem realizadas as eleições legislativas, quer dizer, marcadas
nesses últimos dias, para serem realizados em novembro, quando é que vamos ter tempo de realizar as eleições presidenciais, se bem que o mandato de presidente já só resta 7 meses. Portanto, eu acho que nesta conjuntura, o que eu posso, solicitar já agora o presidente Umaru Sissoko Embalo é de ter piedade para revogar esses 2 decretos que dissolveu o Parlamento e a marcação das legislativas para marcar, sim, as presidenciais, tendo em conta de que o mandato está só a 7 meses. Isto para poupar o sofrimento do povo, porque nesta conjuntura de, decisão de parte a parte, ninguém de nós pode prever o que poderá derivar no futuro próximo. Samba, como diz o ditado, a falar os homens se entendem. Como é que tem sido a relação em termos de diálogo dos intelectuais guineenses com os homens da política? Há espaço para os intelectuais? Eu espero que haja, mas não está assim bem audível. Portanto, sabe que a República da Guiné-Bissau chegou numa altura em que, na verdade, ninguém pode falar sem que seja conotado de lado A ou de lado B. Porque é o que sempre digo, todos nós, qualquer cidadão é suscetível e tem, portanto, obrigatoriedade de fazer parte da construção da história do seu país. Mas para que isso seja, é preciso que tenhamos a participação e que sejamos prometidos a participação. Mas hoje, o nível da política que levou a sociedade em si, não há ninguém que possa pronunciar sobre os factos políticos sem que essa pessoa seja conotada de lado A ou lado B, ou então que seja dita que foi subornado para falar algo. Mas nem sempre é assim, porque cada um de nós pensa com a sua cabeça e vê as coisas e interpreta da maneira como pensa. Portanto, se todos nós temos essa oportunidade, se todos nós somos cidadãos para opinar e dar opiniões, não há razão de inibir uma ou outra pessoa dizendo que foi incutido uma linguagem para falar, porque cada um de nós pensa por si. Portanto, o que posso dizer é que há pouca abertura dos intelectuais poderem participar severamente na discussão das decisões políticas no nosso país. Samba, são 50 anos de independência, tratamento a intelectuais e a imprensa ainda continua deficiente e isto nos oferece, permitam a expressão, nas doações. Que caminhos para sair disto? O caminho para sair disto é o diálogo, o que é muito escasso nesta altura, da forma como o nível da política chegou. Se não vejamos, nós aqui, em vez de estarmos a tratar de uma situação, então, em vez de estarmos a discutir formas de desenvolver o país, sempre arranjamos, portanto, pretextos de obstaculizar as discussões intelectuais. Ou então, insultos mandados de um lado para o outro, porque com insulto não podemos construir qualquer ideia boa para podermos implementar no nosso país. E essa discussão política, esse fecho de oportunidade dos cidadãos falarem, isto está a dificultar muito para que esse diálogo preciso, bem aberto, sem que seja, portanto, de interesse de algo, mas sim o interesse do país, isto não tem sido verificado entre nós. Podemos assim concluir na infelicidade que a imprensa e os intelectuais guineenses precisam de mais espaço. Com certeza. Precisam de mais espaço e precisam de serem dado maior oportunidade de poderem, portanto, estender a sua voz na pacificação dos ânimos, posso assim dizer. Samba, quando se fala também de intelectuais, fala-se daqueles que vivem fora, como é o caso do Samba. Bem vistos ou, como algumas vezes se diz, os comprados? Bom, há muitos que, enfim, mesmo que não sejam bem vistos, mas preservam uma certa
uma certa proteção de não serem conotados da pessoa que seja suscetível ao ataque. Portanto, mas há muitos guineenses que, na verdade, nesta altura, não devem sonhar mesmo em ir para a Guiné, porque sabem que o que já está à espera deles. Samba Bari, o escritor, já tem 2 livros, pelo menos 2 livros que conheço, os livros A Guerra de Bissau e A Batalha dos Vivos, e tem o portal Respito, através do qual exerce a sua cidadania, fazendo a crítica, fazendo a sua opinião para o bem da Guiné. Ao nível dos livros, ao nível do portal, o que é que vem a seguir, Samba? Já queremos mais livros. Bom, disse 2 livros que você conheceu, mas já publiquei 3. Primeiro, tanto A Batalha dos Vivos, A Guerra de Bissau e Reflexos da Carta Secreta. Bem brevemente, daqui a 2, 3 meses, virá mais um livro, mas que não quero revelar aqui o título, mas que vai ser um título um bocadinho convidativo. E o que é que vai falar nesse livro, Samba? Só entre nós. Vou falar da política, não só do meu país, como da política de toda a África. Uma África que, a parte ocidental, as antigas colónias inglesas e da França já ultrapassaram os 60 anos, a lusofonia a entrar para os seus 50, mas que ainda tem vários desafios de desenvolvimento e não vale a pena continuar a culpar o colonialismo. É verdade. Há muita coisa de falar aqui. Mas, enfim, o livro não vem, aliás, fazendo crítica, mas sim virá mostrar, não é? Portanto, ajudar em demonstrar, quer dizer, ideias minhas de como é possível, portanto, evitarmos um bocadinho deste marasmo que nos segue em África. E que caminhos é que podem haver? Só 2, 3 linhas. Está curioso, Amâncio, mas vai aparecer daqui a bocadinho. A conversa aqui no programa África Agora com Samba Bari, que é o escritor da Guiné-Bissau, que vive em Manchester, no Reino Unido, para terminar e por um minuto, com todos os problemas que aqui apresentamos sobre a sua Guiné, tem esperança que aquele povo voltará a ter o sorriso largo que o caracteriza? Neste momento, o futuro não está sendo risonho, não é? Quer dizer, não está a demonstrar luz, como disse, no fundo do túnel, para estarmos com um sorriso na cara. Mas, entretanto, com essa insistência, espero que um dia poderemos conseguir chegar lá, porque há vários países que tiveram maiores problemas que a República da Guiné-Bissau tem estado a enfrentar agora, mas que, enfim, com a insistência, com a dinâmica dos cidadãos, conseguimos chegar lá. Espero que a Guiné-Bissau também, não digo brevemente, dentro de 1 ano ou 2 anos, mas estaremos lá, de certeza. De certeza. Muito obrigado, Samba Bari, por estes minutos de conversa, falando da Guiné-Bissau, o teu país, e fica aqui também a promessa de daqui a mais algum tempo falarmos desse novo livro que fez aqui a promessa, que fala uma vez mais sobre a política no continente africano, que estudou relações internacionais de forma inevitável, tem esta paixão pela política. Muito obrigado, Samba. E assim marcamos o ponto final ao programa África Agora aqui da Voz da América. Convidá-lo neste momento a seguir a Voz da América em www.voaportugues.com, nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp e também no YouTube, por onde passa este canal. A realização deste programa foi de Omar Caseco. Eu sou o Amâncio Miguel. O África Agora volta próxima semana com mais um assunto de destaque no continente africano. Foi um prazer estar na sua companhia e até a próxima semana. Continuação de uma ótima sexta-feira e bom final de semana. Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças
e desejos de um amanhã melhor dependem de uma imprensa livre.